Obstáculos à previsão. O mais importante é lembrar que o amplo e rápido desenvolvimento das ciências físicas teve lugar em certas áreas que permitiam basear as explicações e as previsões em leis relacionadas aos fenômenos observados como funções de relativamente poucas variáveis, ou fatos singulares, ou acontecimentos de frequência relativa. Pode-se mesmo considerar que esta seja a razão primordial de distinguirmos esses ramos do conhecimento, rotulando-os de físicos, entre aspas, ao contrário daqueles que se prendem a estruturas muito mais organizadas, denominadas aqui essencialmente complexas, entre aspas. Não há razão para que se considerem da mesma forma as duas situações. As dificuldades que encontramos quando lidamos com fenômenos essencialmente complexos não se ligam, como se poderia imediatamente pensar, à formulação de teorias capazes de explicar os acontecimentos observados, muito embora os fenômenos essencialmente complexos acarretem dificuldades especiais em testar as explicações propostas e, consequentemente, em afastar as más teorias. O principal problema que surge quando aplicamos nossas teorias a qualquer situação específica do mundo real é o de que uma teoria a respeito de fenômenos essencialmente complexos deve fundamentar-se em um grande número de fatos particulares. Estes devem, antes de ser base de previsões ou objetos de testes, passar todos por severa averiguação. Se for possível arregimentar este grande número de fatos particulares, não deverá, em princípio, haver dificuldade especial na obtenção de previsões passíveis de prova. Com o auxílio de computadores modernos, deve ser muito fácil inserir esses dados nos espaços em branco das fórmulas teóricas, mas para obter previsões. A dificuldade real, no entanto, consiste na averiguação dos fatos particulares. Para este problema, a ciência tem poucas soluções a oferecer. Às vezes, ele é mesmo insolúvel. Basta um exemplo muito simples para mostrar qual é de fato a natureza da dificuldade. Consideremos uma partida de futebol disputada por algumas poucas pessoas de habilidades muito semelhantes. Se, além do nosso conhecimento geral das habilidades individuais dos jogadores, pudéssemos conhecer uns poucos dados particulares, tais como o grau de atenção de cada um, sua capacidade de percepção, bem como suas condições cardíacas, pulmonar, muscular, etc., a cada momento da disputa, poderíamos provavelmente prever o resultado do jogo. Na verdade, se temos muita familiaridade com o jogo e com as equipes, temos certamente uma boa visão dos fatores que determinam o resultado. Mesmo assim, é logicamente impossível para nós averiguarmos todos os dados particulares de que falamos. Assim, o resultado do jogo fica fora do alcance daquilo que é cientificamente previsível. Apesar do muito que podemos saber sobre os efeitos que certos acontecimentos podem exercer no resultado do jogo, isso não significa, porém, que não possamos fazer qualquer previsão sobre o curso do jogo. Se conhecemos as regras de diferentes jogos, ao observar um destes jogos, podemos imediatamente dizer qual é ele e que tipos de jogadas podemos ou não esperar que os jogadores façam. Mas nossa capacidade de prever estará sempre restrita a estas características gerais dos acontecimentos possíveis. Não poderemos prever particularidades de acontecimentos únicos. Essa explicação corresponde ao que antes chamei de simples previsão dos padrões. A eles vamos nos prendendo cada vez mais à medida que vamos saindo de áreas onde predominam leis relativamente simples e nos adentrando na classe de fenômenos caracterizados por regras de complexidade organizada. Quanto mais avançamos nessa direção, maior é a frequência com que pensamos poder efetivamente verificar algumas, mas não todas, circunstâncias que determinam o resultado de um dado processo. Consequentemente, tornamo-nos capazes de prever alguns, mas não todos, elementos que constituem o resultado que, para nós, deve ser esperado.
Muitas vezes, no entanto, não é possível prever mais que uma outra característica abstrata do padrão que irá emergir, como as relações entre tipos de elementos sobre cada um dos quais, particularmente, muito pouco sabemos. Apesar de tudo isso, e quero voltar a frisar este ponto, ainda é possível obtermos previsões que, tendo sido falsificadas, satisfazem o teste de significância empírica de Popper. É claro que estas simples previsões de padrões, comparadas com o tipo de previsão precisa que aprendemos a esperar no campo das ciências físicas, se apresentam como uma alternativa de segunda categoria, mas o perigo contra o qual desejo advertir está precisamente na crença de que é preciso conseguir cada vez mais para reivindicar conhecimento como ciência. É este o caminho do charlatanismo ou de coisa pior. Ações baseadas na crença de que possuímos conhecimento e tal poder que nos permitem moldar os processos sociais inteiramente de acordo com nossa vontade, conhecimento e poder que, na realidade, não possuímos, provavelmente nos levarão a fazer muito mal.